Salve, salve, concurseiro, professor William na área, para mais uma aula com vocês aqui de Direito Constitucional. Esse bloco exclusivamente hoje estou gravando para trazer atualizações que foram feitas aí no nosso artigo 144, que vai trazer aí o rol da segurança pública em geral, tá? Então teve algumas alterações importantes, essas que eu vou trazer para você agora. Então tu já sabe, a tua conversa é comigo, o celularzinho é tela para baixo, a não ser que você esteja me assistindo por ele, beleza? Senhores, sem mais delongas, vamos lá, então espero que você esteja bem e pronto para a gente dar continuidade nesse artigo 144 da nossa Constituição Federal. Tão importante é esse artigo, né, para todas as carreiras policiais simplesmente cobrem esse artigo muito quando se trata aí de concurso da área de segurança pública. Então, né, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, Federal, Rodoviária Federal, né, não interessa o concurso que tu esteja fazendo, se é um concurso principalmente para a área policial, ele tem uma grande importância e uma grande relevância, beleza? Então vamos lá, senhores. Sem mais delongas, artigo 144, capítulo 3 da segurança pública no nosso direito constitucional. Então vamos lá para o artigo 144, o que ele nos diz? A segurança pública, ela é um dever do Estado, né? Direito e responsabilidade de todos e exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas, do patrimônio, através dos seguintes órgãos, tá? Então, pessoal, primeira questão de prova que eu já trago para você aqui. Primeiro, ele traz que a segurança pública é um dever do Estado. Então, cuidado na sua prova na hora de colocar que a segurança pública é um dever do município. Não, a segurança pública, de forma geral, ela é um dever do Estado. É um dever do Estado previsto aqui no nosso artigo 144. Ele fala um direito e uma responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, basicamente, né, a segurança pública existe para quê? Para que as pessoas não tomem os seus bens, para que as pessoas não tirem a sua vida. Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso aí que está dizendo aqui no nosso artigo 144. E quais são os órgãos? Que são órgãos chamados órgãos de segurança pública. E aqui nós temos uma grande alteração que vai dar muita repercussão ainda. Mas hoje estou aqui gravando esse bloco para você, exatamente para te mostrar o ponto de prova, tá? Porque antes, esse rol aqui, pessoal, era um rol super taxativo, tá? Era um rol super taxativo. Porém, agora nós tivemos um entendimento recente agora da relatoria do ministro Fachin, né, lá no Supremo Tribunal Federal, que diz que esse rol do artigo 144, como já vem em muitas questões, ele não é mais um rol taxativo, e sim um rol exemplificativo, né? Professor, o que seria esse rol taxativo? Rol taxativo, ele tinha entendimento anteriormente que só é órgão de segurança pública se estivesse previsto aqui neste rol. Hoje, atualmente, não se fala mais somente em rol taxativo. Não são somente esses órgãos que estão aqui previstos, que são órgãos de segurança pública. Mesmo porque, né, já tinha lá uma lei de 2018, né, que foi promulgada aí pelo ex-presidente Michel Temer, né, que ele promulgou o texto do SUSP, né, e lá ele traz um rol gigantesco lá de quem é segurança pública e quem não é, tá? Ele traz um rol que quem faz parte, na verdade, ali do texto que nós chamamos de texto SUSP, essa lei de 2018, né? E agora, o entendimento recente que nós tivemos aí sobre esse rol, trazendo que, né, o questionamento que vem em cima disso aqui foi exatamente das polícias científicas, que foram criadas em alguns estados, que antes era considerado inconstitucional, simplesmente pelo fato dessa polícia científica, se ela se desvinculasse da polícia civil, não seria aí órgão de segurança pública. Hoje o que eu quero é que você leve para a sua prova, o que tem caído em prova e o que eu quero levar para você, trazer hoje, a gravação desse bloco de hoje é especificamente para essa alteração que teve, que esse rol agora não é mais um rol taxativo, pessoal. É um rol, anote aí no seu material, um rol exemplificativo, tá? São exemplos. Poderemos ter outros, a não ser esses fixados aqui no artigo 144, taxados aqui no artigo 144. Então, como sinônimo, pode vir na sua prova um rol não exaustivo, um rol aberto, um rol exemplificativo. É tudo aí a mesma ideia, tudo a mesma ideia. Então, hoje, o ponto específico, é lógico, eu vou trazer muitos pontos para você que são importantes, né? Mas a novidade especificamente da nossa aula hoje é exatamente falar deste rol. Então hoje o rol do artigo 144 da segurança pública é um rol aberto, é um rol não exaustivo, é um rol simplesmente exemplificativo, beleza? Ficou simples para você, então vamos lá ver quem são esses órgãos que estão taxados aqui no artigo 144, né? Então nós temos aqui quem exerce essa segurança pública, aí traz a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Senhores,
A Polícia Ferroviária Federal, na prática, ela nunca foi criada, um fantasminha que na verdade nunca existiu. Mas para a sua prova, se perguntar se a Polícia Ferroviária Federal é um órgão de segurança pública, você vai marcar como correto. Tá? Ela nunca foi instituída realmente na prática, tá? Mas ela está prevista aqui dentro do rol do artigo 144. Nós temos aqui as polícias civis, a polícia militar e o corpo de bombeiro militar. Quero deixar também a minha ressalva para vocês no corpo de bombeiro militar. Por quê? Corpo de bombeiro militar, senhores, são agentes de segurança pública, tá? Isso vem muito em questões de prova, então fique atento em relação a isso, que o corpo de bombeiro militar, ele também exerce, né, é um órgão de segurança pública, tá? Vai exercer ali a atividade de defesa civil, então nunca marque em sua prova que o bombeiro militar, veja bem, eu estou falando do bombeiro militar, não estou falando dos bombeiros civis, estou falando de bombeiros militares, tá? Bombeiros militares são sim órgãos de segurança pública. Aqui temos a outra novidade, essa aqui no bloco, né, na aula anterior que eu tinha gravado esse bloco, já tinha falado sobre a tal Polícia Penal, né, federal, estadual e distrital, que agora, né, está aprovada aí a Polícia Penal, que antes era agente penitenciário, o antigo quadro ali do DEPEN, tanto federal quanto na esfera estadual, quanto na esfera distrital. Nós temos agora a Polícia Penal integrando este rol aqui, que hoje atualmente o entendimento é um rol exemplificativo, né? São esses aqui e alguns outros que possam ser instituídos aí pelo ente federativo específico, beleza? Professor, isso ainda vai dar pano para manga, concordo com você, mas já está caindo nas questões, tá? Então, a minha objetividade com você aqui, né, o meu foco com você aqui nas aulas é trazer questões de prova. Então, hoje, se alguma prova cobrar para você e falar que o rol é taxativo, você tem que marcar essa questão como errada, porque o rol hoje é exemplificativo. Posteriormente, se isso vier a ser mudado de novo, esse novo entendimento vier a ser mudado novamente, a gente vem e grava um bloco novamente para tratar desse assunto. Mas hoje você vai marcar nas suas questões de prova que esse rol, né, está previsto aqui no artigo 144, não é mais um rol taxativo, né? Que o rol taxativo são só aqueles que estão previstos ali. Aqueles que não tivessem previstos aqui nesse rol não seriam considerados órgãos de segurança pública. Mas hoje, para fins de prova, você vai marcar que o rol exemplificativo são esses taxados, expressos aqui no artigo 144 e outros que puderem ser instituídos pelos entes federativos específicos, beleza? Então, novidades aqui, atenção, tá? Na questão do rol, já falei várias vezes para você, rol exemplificativo, rol não exaustivo, rol aberto, tá? Polícia Penal, né? Agora a atualização que pertence agora a esse rol, né? Com sucesso aí a Polícia Penal elencou agora e faz parte desse rol, tá? Tanto Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital, e o Corpo de Bombeiros, que eu trago para você essa ressalva, porque realmente costuma vir muito pegadinha de prova em cima do Corpo de Bombeiros militares, né? Aqui nesse rol não integra os bombeiros civis, sim os bombeiros militares, então tenha esta atenção na sua prova, beleza? Senhores, agora a gente vai falar aqui para que serve a segurança pública, né? A segurança pública, pessoal, é para quê? Né? Proteger você, os seus bens, né? Quais são os agentes, né? Os órgãos, na verdade, de segurança pública e o que cada um faz. Então, o artigo 144, ele é muito simples. Ele vai trazer quem exerce a segurança pública no país, é aquele rol exemplificativo, e outros que puderem vir a ser criados pelos entes federativos, mais o quê? Mais a atribuição de cada um. E aqui eu quero trazer para você a atribuição da Polícia Federal. Meu amigo, não interessa o concurso que tu vai fazer. Para mim não interessa o concurso que tu vai fazer. As atribuições aqui da Polícia Federal, elas são gigantescas. Tá? Então, quando se trata de concursos públicos, né, com certeza o examinador ele vai olhar com um olhar mais crítico aqui para as atribuições da Polícia Federal, né? E, logicamente, ele vai pensar duas vezes antes de colocar uma questão na tua prova e colocar uma atribuição, por exemplo, da PRF, que é mais simples de ser vista, uma atribuição da PM, que é mais simples de ser vista, tá? Então, as atribuições da Polícia Federal são a que tem maiores atribuições aqui dentro do rol. Então, é importante, não interessa o concurso que tu vai fazer. As atribuições da Polícia Federal devem estar na tua cabeça, tá? Porque ele vai chegar na tua prova e vai perguntar, primeiro, professor, qual é a questão de prova que cai, né? O que é o que me interessa, né? Primeiro, quais são os órgãos de segurança pública que estão taxados aqui no artigo 144, apesar do rol ser exemplificativo agora, né? Quais são os órgãos que são taxados, que são órgãos policiais, e simplesmente ele perguntar o que cada um faz. Basicamente, é em cima disso que vem as questões de prova. Então, ele costuma trocar, por exemplo, uma atribuição da Polícia Federal por uma atribuição da Polícia Militar, uma atribuição da PRF por uma atribuição da Polícia Penal, e por aí vai,
tá? Uma atribuição da PM pelo bombeiro, né? Então ele vai inverter isso aí na sua prova e estou aqui para facilitar isso para você. Beleza? Então vamos lá. Polícia Federal, né? Aqui no seu parágrafo 1º, instituída por lei como órgão permanente, né? Órgão permanente, organizado e mantido por quem? Pela União, estruturado em carreira, destina-se. Beleza? Então, primeiro ponto que cai em prova sobre a Polícia Federal. Senhores, a Polícia Federal é uma polícia chamada de Polícia Judiciária. Professor, o que seria esta Polícia Judiciária? Uma polícia que vai amparar no processo. Ela atua pós-facto, tá? Então, depois que o fato aconteceu, aí a Polícia Federal que vai agir, vai investigar, né? Como aconteceu aí, por exemplo, né? A operação de grande extensão aí, que foi a Operação Lava Jato, entre outras, de muito sucesso aí da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal é uma polícia que vai atuar pós-facto, tá? Então, ligue Polícia Judiciária, aquela polícia que atua pós-facto. Hoje, as funções se mesclam um pouco. É lógico que hoje a Polícia Federal, ela exerce também a polícia ostensiva, mas não é a função primária da Polícia Federal, e sim a Polícia Judiciária, que vai atuar pós-facto, depois que o crime ocorreu, beleza? E qual é a finalidade? Ela destina-se a quê? A Polícia Federal, afinal de contas. Vamos lá. Primeiro, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão, tanto repercussão interestadual quanto essa repercussão internacional, e exige a tal da chamada repressão uniforme, segundo dispuser a nossa legislação. Senhores, vamos lá então para a gente guardar isso aqui sobre a Polícia Federal. Primeiro, ela vai reprimir o quê? Infrações penais contra a ordem política social em serviços em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou suas entidades autárquicas e empresas públicas. Professor, eu sei que você deve estar aí se perguntando, professor, mas se for um crime contra uma sociedade de economia mista, por exemplo, um Banco do Brasil, uma Petrobras, que são sociedades de economia mista, a Polícia Federal não vai agir? Em regra, não, pessoal. Em regra, essa atribuição ela fica na mão da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária do Estado. Mas o que eu quero que você leve para a prova? Aqui nós temos um ponto importante lá. Assim como outras infrações cuja prática tenha a tal da repercussão interestadual ou internacional, né? E que exija a tal da chamada repressão uniforme, tá? Vou grifar para você aqui, né? A repressão uniforme. Porque você deve estar se perguntando, professor, quando a gente fala da Polícia Federal, a Polícia Federal que investigou a Operação Lava Jato, né? Contra a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Tudo bem, eu concordo com você. Então, em regra, isso não teria que estar na mão da investigação da Polícia Estadual, que é a Polícia Judiciária Estadual, que seria a Polícia Civil. Senhores, em regra, sim. Porém, a Operação Lava Jato, uma operação que teve, sim, um cunho nacional, inclusive internacional, tá? Então, exigiu essa repressão uniforme? Sim, exigiu. Por isso que essa atribuição específica foi para a mão da Polícia Federal, beleza? Então, cuja repercussão seja interestadual ou internacional, tá? E que exige essa repressão uniforme. Professor, o que seria essa tal dessa repressão uniforme, né? Imagina, por exemplo, uma atuação de uma organização criminosa que atua no estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás. Tu acha que quem vai investigar esse crime? Uma organização criminosa que atua com, por exemplo, roubos de carga. Quem que vai investigar esse crime? Gente, é claro que é a Polícia Federal. Por quê? Como que a Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar um crime que exige uma repressão uniforme de uma atuação de uma organização que está atuando lá em Goiás, que está atuando no Espírito Santo, né? Por isso que a Polícia Federal, que é essa Polícia Nacional, né? Essa Polícia Nacional que atua no Brasil inteiro, ela vai atuar nesses crimes que simplesmente ultrapassem a barreira dos estados, que exige essa tal chamada repressão uniforme. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês isso aí. Vamos seguir aqui nas atribuições da PF. Olha lá. Prevenir e reprimir o quê? O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos, nas respectivas áreas de competência, né? Eu sei que você deve estar se perguntando, professor, mas a PM também não reprime o tráfico ilícito de entorpecentes? A Polícia Civil também não reprime o tráfico? Sim, gente, é claro que reprime. Mas isso aqui é direito constitucional. Estamos falando da Constituição Federal. É lógico que nas respectivas constituições estaduais, portarias, decretos específicos, né, a polícia daquele estado vai fazer muito mais, tem muito mais atribuições do que as que estão previstas aqui.
Mas aqui eu quero que você entenda que estamos falando em questões de prova. Então, se tu colocar na tua prova que prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho, é uma competência da Polícia Militar, por exemplo, tu vai errar a questão. Tu vai errar a questão. Porque a PM faz isso? Claro que faz. A PM hoje é a polícia que mais bota a cara para bater aí hoje, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas, tá? Que é uma polícia ostensiva, tá ali o tempo todo presente. Mas, hoje, né, quando você for falar de questões de prova, você vai falar o quê? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, tanto o contrabando quanto o descaminho, e isso é uma competência precípua aqui dentro do direito constitucional da nossa gloriosa Polícia Federal, beleza? É lógico que as outras polícias também vão atuar, gente. Vão atuar, mas isso não está aqui dentro do direito constitucional, não está aqui específico no artigo 144, né? Isso vai estar disciplinado nas respectivas constituições estaduais, que aqui agora, neste momento, para nós não nos interessa, beleza? Então, prevenir, reprimir o tráfico, o contrabando, o descaminho, né? Isso é uma competência da gloriosa Polícia Federal. Ponto importante para tu lembrar em prova também aqui, ó, olha lá, que ele traz sem prejuízo de ação fazendária de outros órgãos públicos. O que seria sem prejuízo de ação fazendária de outros órgãos públicos nas respectivas competências? Por exemplo, é possível ter atuando concomitantemente, por exemplo, a Polícia Federal junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Receita Federal, por exemplo, em algumas investigações, né, que simplesmente vai subsidiar posteriormente, né, uma possível denúncia lá no Ministério Público? Sim, isso pode estar acontecendo concomitantemente, não há problema nenhum, beleza? Então aqui, sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos, pode sim, sem problema nenhum, inclusive lá no texto do SUS, traz essas possibilidades sobre atuação conjunta, tá? Então, é totalmente possível que a Polícia Federal esteja investigando um determinado assunto, a Receita também esteja investigando. Quando você fala de descaminho, por exemplo, né, um dos maiores interessados é a Receita Federal, tá? Então, é logicamente que estão atuando ali conjuntamente, né, diversas investigações acontecendo ali para posteriormente subsidiar, né, uma possível ação penal, uma possível denúncia lá no Ministério Público, beleza? Tranquilo isso aqui, tranquilo, vamos lá, continuando nas funções da Polícia Federal. Olha lá, exercer as funções. Aí ele traz, ó, polícia marítima, aeroportuária e fronteira, meu filho. Essa aqui é a campeã de prova, polícia marítima. Por quê? Porque o aluno chega lá, o candidato, né, afobado, ele chega lá e marca que a atribuição de exercer a polícia marítima é da Marinha, né? E lógico, né, pensando assim, o candidato pode pensar que realmente é a função da Marinha, mas essa não é a função da Marinha, gente. Falou de polícia marítima, polícia aeroportuária e polícia de fronteira, põe na mão da Polícia Federal que ela resolve. Professor, mas e a Marinha? A Marinha é uma força de cunho nacional, uma força que vai atuar em caso de uma guerra, por exemplo. Tá, pessoal? A gente não está falando aqui de segurança pública. Marinha, Exército, Aeronáutica, eles vão atuar no caso de uma possível guerra. É uma atribuição precípua das Forças Armadas. É essa, lógico que tem outras também atribuições, mas né, as Forças Armadas elas existem para isso. Defesa nacional, defesa do país. A gente não está falando aqui de segurança pública, estamos falando de segurança pública e não de simplesmente um estado de guerra, beleza? Então, quando você fala na tua prova em exercer funções de polícia marítima, polícia aeroportuária e polícia de fronteira, tu vai falar que essa competência específica, essa atribuição é da Polícia Federal do Brasil, beleza? Tranquilo? Continuidade com vocês, ele traz, ó, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, beleza? Então, aqui também nós temos outra questão de prova, tá vendo que as atribuições da Polícia Federal são as maiores que você pode imaginar. Por isso que a Polícia Federal, né, quando você fala da tua prova, independente qual é o teu concurso, ela tem uma grande importância, sim, nas suas atribuições, porque são as maiores aqui dentro do artigo 144. Então, exercer com exclusividade, né, o concurseiro, quando ele vê essa palavra exclusividade, ele já fica doidinho para marcar errado a questão, né? O cara olha exclusivo, ele já está doido para marcar a questão como errado. Mas calma, respira, que não é assim. Não é assim. Por quê? A Polícia Judiciária da União, quando a gente fala da Polícia Federal, ela realmente exerce essas funções com exclusividade. Professor, mas você acabou de falar da Polícia Civil, que é uma polícia judiciária, sim, do Estado. A Polícia Civil ela é uma polícia judiciária, mas do Estado. Nós não estamos falando aqui da Polícia Federal, beleza? Então ela vai exercer com exclusividade a Polícia Judiciária da União. É aquela que atua pós fato ter acontecido, tá?
Sei que você também está se perguntando, e a PRF, professor? A PRF é uma polícia administrativa, é uma polícia ostensiva, que vai fazer ali o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Essa atribuição, né, primordial da PRF. É lógico que a gloriosa PRF hoje, ela atua em diversos ramos hoje, dentro da segurança pública. Então, atuação excelente, polícia de excelência, a Polícia Rodoviária Federal. Mas, dentro do direito constitucional, a atribuição que tu vai dar para a PRF é o quê? Que ela é uma Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente e organizado e mantido pela União, estruturado em carreira e destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Essa é a atribuição que tu vai julgar para a PRF, beleza? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Professor, são todas as rodovias? Não, as rodovias federais, já veio também como objeto de questão, tá? Então, ó, vamos lá, relembrando aqui, Polícia Federal, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. A Polícia Rodoviária Federal, que é a gloriosa PRF, não é uma polícia judiciária, ela é uma polícia ostensiva, é uma polícia preventiva, é uma polícia ostensiva, né? O que essa polícia preventiva faz? Você vai estar patrulhando, evitando com que o crime aconteça, né? Que o mala vê a polícia passando, sente aquele medo e não comete o crime. Essa é a finalidade, o mala, o infrator social na sua redação, por favor, tá? Então, quando a gente fala aqui da Polícia Rodoviária Federal, uma polícia ostensiva, uma polícia administrativa, né? Que vai atuar, né, no patrulhamento das rodovias federais, né, no patrulhamento aí das rodovias federais, prevenindo com que crimes venham a ocorrer, beleza? Então, Polícia Federal, você já sabe, né? Polícia Federal, ela tem várias atribuições que nós já falamos. Polícia Rodoviária Federal, ponto para matar a questão de prova, patrulhamento ostensivo das rodovias federais, beleza? Segue o baile, né? Aqui nós temos a mesma ideia na Polícia Ferroviária Federal, né? Como eu trouxe para você que a Polícia Ferroviária Federal, ela nunca foi instituída realmente na prática, mas ela existe aqui dentro do artigo 144 e tu não pode negar essa informação em prova, senão tu vai acabar errando uma questão, beleza? Então a Polícia Ferroviária Federal, né, órgão permanente, organizado e também mantido pela União, é também uma polícia administrativa, estruturada em carreira, destina-se na forma da lei o chamado patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, beleza? Então a mesma ideia que tu viu lá da Polícia Rodoviária Federal, a gloriosa PRF, tu vai ver aqui também da Polícia Ferroviária Federal, que é a PFF, beleza? As mesmas atribuições dadas a ela aqui, porém a Polícia Ferroviária Federal realmente nunca foi instituída aí na prática, beleza? Então, dando continuidade com você, falando agora das polícias civis, polícias militares, corpo de bombeiro e da polícia penal, para a gente fechar esse bloco aqui, tá? Então vamos lá, as polícias civis, né, também, ó, aqui no parágrafo 4, a Polícia Civil também sempre tem uma incidência muito grande em prova. Então, uma pegadinha aqui que eu vou trazer para você não errar a questão de prova sobre este assunto. Então, olha lá, polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira. Pessoal, né, dirigidas por delegado de polícia de carreira. Professor, quais são as polícias que são dirigidas por delegado? Nós teremos a Polícia Federal no âmbito da União, que é uma polícia judiciária exclusiva da União, e nós temos a Polícia Civil. Porém, a Polícia Civil também é dirigida por delegado de polícia, mas é uma polícia judiciária estadual, né? Está no âmbito do Estado, beleza? Vai investigar, ela vai reprimir os crimes pós-facto, depois que o crime já ocorreu, beleza? Essa é a finalidade da Polícia Civil, tá? Incumbe ressalvada a competência da União, o que, ó? Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Então aqui vamos lá para as pegadinhas de prova. Então tu já sabe que a Polícia Civil, ela é uma polícia judiciária, ela trabalha, né, para amparar, né, chamada polícia pré-processual, ela vai amparar no processo, tá? Então ela é dirigida por delegado de polícia, né? São só as polícias judiciárias hoje que têm delegado de polícia, pessoal, tá? Então hoje é a Polícia Federal e a Polícia Civil que são dirigidas por delegado de polícia, tá? Então, quais são as competências da Polícia Civil? Hoje eu quero que tu leve sobre competências da Polícia Civil, que ela tem a chamada competência residual. Professor, o que seria essa competência residual? Bem, de resto, é o que sobra, né, dos crimes que não estejam na mão da União, não estejam na mão da Polícia Federal, e aqueles crimes que não estejam na mão dos militares, será a competência da Polícia Civil investigar, beleza? Mas a Polícia Civil não investiga os crimes, logicamente, que estão na mão da Polícia Federal, do mesmo jeito que não vai investigar as infrações
ali dos militares, tá? Os militares têm um regramento próprio, pessoal. Então sempre, quando tu for fazer uma questão de prova, fica com o olho atento sobre militares, que eles sempre têm uma regra diferente. Por quê? Porque esse é um código específico para eles, que é o CPM, por exemplo, que é o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar. Então eles têm regulamentos específicos. E a Constituição Federal fez questão de relatar isso dentro do próprio texto constitucional. Tá? Então atenção quando falar de militares na sua prova. De novo, repito, atenção aos militares na sua prova. Tá? Eles não têm os mesmos regramentos que a Polícia Federal, por exemplo, que a Polícia Rodoviária Federal, que a Polícia Penal, que a Polícia Civil, tá? Porque são militares, têm regramentos próprios. Tá? Então hoje, se acontecer um crime na esfera militar, uma infração penal militar, não é a Polícia Civil que investiga, são os próprios militares que investigam. Né? Inclusive, é um momento em que a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, eles exercem o que nós chamamos de polícia judiciária, né? Nesse momento específico, eles investigam os próprios crimes. Né? Então hoje, a Polícia Militar, por exemplo, o Bombeiro Militar, eles podem exercer a Polícia Judiciária, né? Tanto quanto a Marinha exerce a Aeronáutica, apesar de não serem órgãos de segurança pública, a Marinha exerce a Aeronáutica, também podem exercer esse papel de Polícia Judiciária nesse momento, quando eles investigam os próprios crimes, beleza? Então isso já foi objeto de questão, quero deixar aqui a minha ressalva sobre esse assunto, beleza? Então, Polícia Civil, quais são as competências, professor? Dirigida por delegado de polícia, né, de carreira, incumbe ressalvada a competência da União. Então entenda esse ressalvada competência da União, que aquilo que não está na mão da União, não está na mão da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, né, que exerce com exclusividade essa Polícia Judiciária, as funções de Polícia Judiciária do Estado, a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, competência residual para a Polícia Civil. Não investiga crimes na esfera militar, que os próprios militares irão investigar. É o momento que eles exercem a polícia judiciária ali, no caso de um IPM, por exemplo, um inquérito policial, um inquérito policial militar, beleza? Então, nesses casos específicos, tenha atenção, porque as questões, olha só, vou te falar aqui já de uma vez, vou te dar a questão de prova que caiu 1 milhão de vezes, meu filho, 100 de vezes já caiu isso aqui, e ninguém aguenta mais ver isso. Ele coloca o caput bonitinho, igual tá aqui, na verdade, ele coloca o artigo, o parágrafo igualzinho tá aqui, né, no parágrafo 4, por exemplo, e ele troca esse exceto aqui, e ele chega lá e bota um inclusive, por exemplo, ó, inclusive, acabou, a questão fica errada, beleza? Porque ele coloca lá, Polícia Civil, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbe ressalvada a competência da União, da Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive as militares. Acabou, a questão ficou errada. Por quê? Porque exceto as militares. Exceto as militares, isso cai muito. Vou colocar um QPP aqui, ó. Porque independente também de qual seja o seu concurso, tu já sabe que o QPP é a questão potencial de prova, né? Sempre cai, tá sempre caindo aí nas provas, independente de qual seja o teu concurso. Beleza? Então, atribuições da Polícia Civil, matamos. Vamos seguir agora aqui para a Polícia Militar, no nosso parágrafo 5º. As polícias militares cabe à polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Constitucionalmente, é essa atribuição que tu vai levar para a Polícia Militar. Aquela que está lá preventivamente, uma polícia ostensiva, preservação da ordem pública, né? É a que eu considero aí uma das, não falo a melhor, porque cada uma tem a sua atribuição, mas a Polícia Militar, sem sombra de dúvida, é uma polícia foda. Ela resolve desde briga de casal, meu filho, até bombardeio, né? Então a Polícia Militar está em tudo, né? Tudo quanto é situação que você puder imaginar, está lá a Polícia Militar, gloriosa Polícia Militar dos Estados, beleza? Então a Polícia Militar cabe o quê? Polícia ostensiva. Professor, polícia ostensiva, a mesma ideia da PRF, sim, é aquele patrulhamento ostensivo na cidade, prevenindo ali com que o vagabundo, o mala, né, cometa uma infração penal, né, um infrator social venha a cometer, né, algum ato infracional, venha a cometer algum crime, beleza? Então, a Polícia Militar, para sua prova, já leva essa competência para a PM, né, que é a Polícia Militar, né? Então, olha lá, patrulhamento, que ó, cabe à polícia ostensiva, é aquela que está ali fardada, fazendo o patrulhamento ostensivo. É uma polícia preventiva, pessoal. Cuidado que eu já vi isso em prova também. Trazendo que a função principal da Polícia Militar é a polícia repressiva. Não, está errado. A Polícia Militar ela vai agir preventivamente antes o crime acontecer. É lógico que se o crime ocorrer, ela repressivamente também pode ir lá, correr, pegar o bandido, né? Mas a função principal dela é evitar com que o crime aconteça. Por isso que ela é chamada de polícia ostensiva, polícia preventiva. E ela é também uma polícia administrativa, beleza? A Polícia Militar não é uma polícia
judiciária, pelo menos em regra. Ela vai ter essa função de polícia judiciária quando estiver atuando ali em cima dos próprios crimes ali militares, estiver investigando os próprios crimes militares, beleza? E aqui ele traz atribuições lá do Corpo de Bombeiros militares, também militares, tá? Além das atribuições que são definidas em lei própria, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Então já leva direto para a tua prova. Falou de atividade de defesa civil, bombeiro militar que vai resolver, filho, tá? Tem outras atribuições? É claro que tem. Tu pegar na Constituição Estadual, incêndio, diversas situações de calamidade, o bombeiro também vai atuar. Eu sei disso. Mas para sua prova, dentro do direito constitucional, dentro do texto constitucional, dentro do artigo 144, tu vai ligar o Corpo de Bombeiro à atividade de defesa civil. Faz outras coisas? É claro que faz, mas dentro aqui do nosso texto constitucional, é isso que tu vai levar para a sua prova, bombeiros militares, execução das atividades de defesa civil. Beleza? Tranquilo? E aqui nós temos a Polícia Penal, né? Que está aqui no nosso parágrafo 5º. Hoje são policiais penais federais, policiais penais distritais e policiais penais estaduais. Ponto final, tá? Então é lógico que cada ente federativo ele vai regular essa polícia, tá? Então hoje é lógico que a Constituição Federal autorizou a criação da Polícia Penal e cada ente federativo, quando eu digo ente federativo, entenda como cada estado respectivo e o Distrito Federal, ele vai instituir a sua polícia, vai regularizar internamente, beleza? Então, qual é a atribuição da Polícia Penal? Primeiro, a Polícia Penal não é uma polícia judiciária, filho. A Polícia Penal não é uma polícia judiciária, né? Então ela não vai investigar, não vai investigar os crimes. A Polícia Penal, a atribuição dada à Polícia Penal dentro do nosso texto constitucional é isso aqui, ó. Olha lá. Vinculadas ao órgão administrador do sistema penal, da unidade federativa a que pertence, pode ser, no caso da União, né, que é o DPEM Federal, hoje Polícia Penal Federal, ou o Estado, né, a Polícia Penal dos Estados, ou a Polícia Penal lá do DF, do Distrito Federal, tá? Ele traz, ó, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Professor, mas a Polícia Penal só faz isso? Gente, é claro que não. É claro que não. É claro que a Polícia Penal tem entre a segurança dos estabelecimentos penais, ela tem muitas outras atribuições. Posso falar, sou prata da casa, tá? Então, a Polícia Penal, ela tem muitas outras atribuições, a não ser essa atribuição prevista constitucionalmente. Mas isso será regulado posteriori. Posteriormente, isso será regulado, beleza? Então, tranquilo, para sua prova, o que você vai levar? A Polícia Penal, uma polícia administrativa, e ela vai atuar na segurança dos estabelecimentos penais, está vinculada ali ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que ela pertence. Beleza? Senhores, vamos lá então para o parágrafo 6º. Parágrafo 6º, ele vai trazer aqui falando sobre as polícias militares. Então ele coloca acima uma atribuição da polícia militar e depois ele vem desdobrando isso aqui posteriormente. Olha lá, as polícias militares e corpo de bombeiros militares, aqui eu quero deixar uma ressalva para você. Ele fala, forças auxiliares e reservas do Exército, meu filho. Reservas do Exército. De novo, reservas do Exército. Subordinam-se juntamente com as polícias civis e aos governadores do estado, olha lá, do DF e dos territórios. Beleza? Vamos lá trazer a questão de prova direto na veia, como cai esse parágrafo 6º. Primeiro, senhores, quando a gente fala de forças auxiliares, estamos falando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Eles são forças auxiliares e reservas do Exército. Lembrando que todos ali são militares. Quando você fala, por exemplo, do Exército, são militares. Marinha, né, Aeronáutica, são militares. E quem são as forças auxiliares, assim conhecidas? É a PM e o BM, tá? Polícia Militar e o Bombeiro Militar. Essas são as forças que nós chamamos de forças auxiliares e reservas do Exército. Professor, como cai essa questão em prova? Aqui você tem que estar atento em cima dessas forças auxiliares e reservas. Muitas das vezes já vi muitas questões nesse sentido. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares e reservas da Marinha, reservas da Aeronáutica, reserva das Forças Armadas. Não, é reservas do Exército, a Força Terrestre, beleza? Então, PM e BM, Polícia Militar e Bombeiro Militar são forças auxiliares e reservas do Exército. Por favor, não me erre isso na sua prova. E todos eles, logicamente, né, são subordinados ao governador do Estado, né? Então, essa subordinação ao governador do Estado é tanto a PM
é tanto o bombeiro militar, é tanto a polícia civil. E hoje entra também a polícia penal, que também é subordinada ao governador do estado, do Distrito Federal ou do território, caso for constituído. Então aqui, né, atenção na sua prova. PM e BM, lembrem, são militares, são forças auxiliares e reservas do Exército. Ressaltando bastante isso aqui para você, porque realmente é uma questão de prova muito incidente, cai muito em concurso, e eu já vi muita gente boa errando essa questão, cara. Eu já vi muita gente boa errando essa questão, então, por favor, não vai me perder essa questão na sua prova, beleza? Dando continuidade, olha lá. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Aqui, no nosso parágrafo 8º, né, aqui ele vai trazer a previsão de constituir, de se ter uma guarda municipal, pessoal. Tá? Então hoje, né, a guarda municipal ela pertence a quê? A que ente federativo? Logicamente, pessoal, ela pertence ao município, tá? Então é lógico que o chefe da guarda municipal é o prefeito, beleza? Então o prefeito ali é o chefe da guarda municipal. Então lá, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei, tá? Então quando a gente fala de municípios, quem constitui guarda municipal, gente, é o município, muito simples isso, tá? E muita gente erra isso em prova, muita gente erra isso em prova. Então o município ele vai poder sim constituir a sua guarda municipal. E qual é a finalidade constitucionalmente previsto? Repito, constitucionalmente previsto para a guarda. Porque logicamente a guarda tem outras atribuições em suas leis específicas, né? Mas eu estou trazendo a previsão da guarda dentro do direito constitucional, dentro da nossa Carta Magna. Depois isso vai ser equilibrado para outras leis. Mas dentro do direito constitucional, destinadas à proteção de quê? Bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, pessoal. Conforme dispuser a lei. Essa é a finalidade da criação da Guarda Municipal. É cuidar do patrimônio público, do patrimônio histórico, patrimônio cultural da cidade, do município. Aqui eu quero colocar uma ressalva para você. Coloca um OBS aí no seu material sobre a Guarda Municipal, tá? Porque tem caído em questões. Gente, a Guarda Municipal, ela atua dentro do município. Dentro do município. Então, já vi várias questões nesse sentido. É correto afirmar que a Guarda Municipal foi dar um apoio na cidade vizinha devido à falta de efetivo da Polícia Militar. É correto afirmar que isso é uma previsão expressamente prevista no nosso texto constitucional? Está correto ou está errado isso? Está errado, gente. Porque quem vai apoiar isso é a Polícia Militar. É a Polícia Militar que tem essas atribuições. Eu não posso pegar a Guarda de Barbacena e dar apoio à Guarda Municipal de Lafayette. Isso não pode acontecer. Tá? Simplesmente porque a Guarda Municipal de Barbacena, ela pertence ao município de Barbacena. Ela não pertence ao estado de Minas Gerais. Ela pertence ao município de Barbacena. Então a Guarda Municipal de Conselheiro Lafayette não pode dar apoio para a Guarda Municipal de Belo Horizonte. E assim por diante. Porque são municípios diferentes. Então a Guarda Municipal vai apoiar onde? Ela vai cuidar do patrimônio público, histórico e cultural da cidade, do município. Essa é a finalidade constitucional da criação da Guarda Municipal. Então, lá, proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aqui nesse ponto, hoje, eu não vou falar com vocês sobre porte de arma da Guarda Municipal, que a gente já conversa disso em outro momento, lá no Estatuto do Desarmamento, na Lei 10.826. Beleza? Então, aqui coloca a observação que a Guarda Municipal, ela pertence ao município. Pertence ao município. Professor, mas isso é óbvio. Eu sei, mas tem gente que erra. Ela pertence ao município, tá? Então a Guarda Municipal, ela pertence ao município. A Guarda Municipal não pode dar apoio em uma outra cidade, uma outra localidade que esteja fora do município. Porque a atribuição, a competência da Guarda está vinculada ao município, beleza? Ficou claro para vocês isso aí? Vamos dar continuidade. Olha lá. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados a esse artigo será fixada do parágrafo 4º do artigo 39, que ele vai falar a questão sobre subsídio, né, que a polícia hoje recebe por subsídio. Aqui, senhores, nessa parte final aqui com a gente, né, no parágrafo 10, tá? Ele vai trazer o quê? A questão da segurança viária. Professor, essa questão da segurança viária, né? Ela vai ser exercida por quê? O que é essa segurança viária? Uma segurança dentro da cidade, né? Então lá, a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas. Compreende o quê? Olha lá, aí vai trazer aqui algumas situações, ó. Compreende em educação, em engenharia,
fiscalização de trânsito, organização do trânsito dentro do município, a segurança viária, tá? Então, por exemplo, professor, a União atua nessa segurança viária dentro do município? Não. A PRF, a gloriosa Polícia Rodoviária Federal, ela fazia o patrulhamento dentro de quê? Dentro das rodovias federais. Então, tu não vai responder isso aqui na tua questão e colocar que é a PRF que vai fazer essa segurança viária, gente. Né? Muita gente confunde isso aqui. Essa segurança viária ela é exercida a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas. Ele compreende a educação de trânsito. Por exemplo, né, dentro da cidade nós temos aí os agentes de trânsito, né, que cada cidade tem um nome, beleza? Então esse agente de trânsito ele vai atuar na educação para o trânsito, pode fazer alguma palestra em alguma escola, isso é educação para o trânsito, né? Trazendo ali pontos específicos sobre educação de trânsito. Engenharia, onde que vai colocar a placa, né? Fiscalização de trânsito, autuações, e isso ali, logicamente, dentro da segurança viária. Além de atividades previstas em lei que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana e eficiente. Olha lá, e compete no âmbito do Estado, do DF e dos municípios, os respectivos órgãos ou entidades executivos, seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Pessoal, espero ter sido claro com vocês, trouxe aqui os pontos principais aí da nossa aula, espero que você tenha gostado, entendido, logicamente, ter entendido que eu sempre prezo não só pela objetividade, mas eu prezo também pelo entendimento do aluno, porque sem entender, você não consegue chegar em lugar nenhum. Como é que tu vai responder uma questão se tu não entender a matéria, tá? Então primeiro tu entende a matéria, para depois tu aplicar isso dentro das suas questões, beleza? Espero que você tenha gostado dessa nossa aula aí sobre o artigo 144 do nosso direito constitucional, trouxe os pontos principais para você, faça as suas anotações, não esqueça de anotar. Artigo 144 é sempre muito importante quando se trata de segurança pública. Espero que, além de tudo, você tenha gostado dessa nossa aula. Beleza? Senhores, continue conosco, ainda tem muita coisa pela frente. Tamo junto, foco no objetivo, vai dar certo, acredite em você. Tamo junto, até a próxima.